Olá, meus internautas, Pastor Jonias. Estamos de volta para dar sequência às gravações das nossas videoaulas sobre a Escola Bíblica Dominical, especialmente da editora CPAD. Nesse terceiro trimestre, o desafio da evangelização, a análise e abordagem, na pessoa do pastor Claudiano de Andrade. Esta é a 7ª lição, o Evangelho no mundo acadêmico e político. O texto áureo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Verdade prática. Somente o Evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo para destruir as fortalezas e a resistência do universo acadêmico e do mundo político. O objetivo geral da lição: mostrar que precisamos alcançar com as boas novas o mundo acadêmico e político. Meu internauta, a evangelização nas universidades também deve ser uma prioridade máxima da igreja, pois do universo acadêmico saem os cientistas, educadores, formadores de opinião e boa parte dos governantes legisladores. Cabe-nos, pois, preparar adequadamente nossos irmãos em Cristo, a fim de que, no campo, atuem como reais testemunhas de Jesus Cristo. Somente desta maneira viremos a ter um país mais justo e comprometido com a ética cristã. Nessa lição, veremos o exemplo de Daniel e seus 3 companheiros exilados em Babilônia destacarem-se como acadêmicos, servidores públicos e políticos. Eles mostraram em atos e palavras a supremacia do Deus de Israel. A vida desses hebreus serve de exemplo aos acadêmicos e políticos cristãos que lutam por levar o Evangelho às mais altas esferas do conhecimento e do poder. Personagens alvissareiros vão entrar em cena, evidentemente que retroagindo no tempo e no espaço, e indo até a antiga Babilônia. Homens como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que tiveram seus nomes mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, em honra e homenagem aos deuses da terra. Mudaram o seu estereótipo, mas não conseguiram mudar o seu interior. Estes personagens entram em cena e nos trazem o exemplo de homens autênticos que estão envolvidos com a palavra de Deus. O ponto central: a Igreja do Senhor precisa fazer a diferença no mundo acadêmico e político. Precisamos entrar nestes rincões difíceis, nestes lugares, nesses departamentos difíceis e que parece um sonho, se conseguir, através da palavra, modificar a forma de pensar para um direcionamento melhor. Na parte 1, Daniel na Universidade de Babilônia. Em Babilônia, Daniel e seus 3 companheiros foram reeducados na língua e na cultura dos caldeus. Aí Daniel capítulo 1, verso 4. Eles, porém, jamais renunciaram o seu temor a Deus, que é o princípio de toda sabedoria, Provérbios 1 e 7. Na introdução eu vos falei que estes homens foram reeducados, porém não influenciados. Aqui há uma diferença entre ser educado e ser alterado no seu caráter. Mudaram o estereótipo
mudaram o exterior, mudaram o nome, tentaram fazer prevalecer o ritual, a formalidade, porém não mudou o seu interior. Aleluia. Uma vida testemunial. Antes mesmo de serem matriculados na Universidade de Babilônia, eles resolveram firmemente em seu coração não se contaminar com a cultura caldaica. E aí em Daniel 1, nós temos isso. Assentar no seu coração de não se contaminar, de não fazer parte daquilo que é pernicioso, daquilo que faz mal ao caráter cristão. Então, nesse ponto, nós estamos convencidos de que estes homens não foram influenciados. O subponto 2. Uma carreira acadêmica testemunial. Incentivemos nossos irmãos a que sobressaiam pela excelência acadêmica. Aqui, o autor, o comentarista, nos remete a entendermos que precisamos assumir as rédeas, assumir a posição de dianteira quando da nossa preparação acadêmica. Não podemos jamais ficar lá na cauda e dizermos que somos sábios, que temos um Deus sapiente que nos orienta e que nos conduz bem, sendo que nós estamos nos últimos lugares. Uma carreira testemunial. Daniel e seus 3 companheiros foram inseridos imediatamente na elite cultural e científica de Babilônia. E nessa posição Daniel ficaria por mais de 70 anos. Daniel 1:21. Jesus precisa de testemunhas em todas as áreas do saber humano. Ele também morreu pelos cientistas, ele morreu pelos médicos, advogados, sociólogos e educadores. Se prepararmos devidamente os crentes, levaremos Cristo à elite cultural de nossa nação e do mundo. Por conseguinte, treinemos os crentes para que formem no campus, grupos de oração, estudo bíblico e evangelismo. Desses núcleos, Deus haverá de suscitar testemunhas irresistíveis. Aleluia. O comentarista ele é adepto de um incentivo a darmos testemunho daquilo que somos e que aprendemos com o nosso Deus lá no mundo. Síntese do tópico. Daniel e seus amigos foram educados na Universidade Babilônica, mas não se corromperam. O meio não influenciou estes mancebos, estes homens citados aqui: Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Segunda parte, Deus na Academia Babilônica. Daniel e seus 3 companheiros estavam a serviço de um governante que desconhecia por completo a soberania divina. Entretanto, souberam como, num momento crítico, realçaria a soberania do único e verdadeiro Deus. Não resta dúvida de que o governante maior, o imperador Nabucodonosor, que era filho de Nabopolassar, não conhecia. Ele não conhecia Deus, bem como toda essa dinastia. Havia o Merodach, Nabonido, Neriglissar, Belsazar, que foi o último rei dessa dinastia, e depois a dinastia Medo-Persa com Ciro e Dario. Eles não conheciam Deus, eles não tinham conhecimento do reino do céu na terra. Era uma crise escatológica. O rei Nabucodonosor estava preocupado com o futuro de seu império, quando Deus lhe mostrou em sonho o estabelecimento do reino do céu na terra, como nenhum de seus magos ou astrólogos fora capaz de interpretar-lhe o sonho, decretou a morte da elite intelectual de Babilônia. Nós temos aí esse registro no capítulo 2 de Daniel, versículo 5. A academia babilônica era inútil naquele momento. Crises semelhantes, desafios acadêmicos cristãos nas diversas áreas do conhecimento.
Por essa razão, precisam estar alicerçados na palavra de Deus a fim de mostrar o evangelho de Cristo como a única solução de todos os problemas humanos. Aleluia! O rei não sabia, não tinha o conhecimento escatológico do que viria a acontecer, mas isto foi revelado a homens que serviam a Deus. A resposta teológica evangélica. Naquele momento de crise e diante da própria morte, Daniel apresenta corajosamente a resposta divina. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O texto continua aí, Daniel capítulo 2, verso 28. E assim, o profeta fez saber a Nabucodonosor o programa divino para os últimos dias. Somente o Evangelho de Cristo pode responder a questões que tanto angustiam a humanidade. Aproveite, pois, a crise atual para proclamar a todos, inclusive aos sábios e poderosos, que somente Cristo pode resgatar a sociedade atual de uma ruína certa e anunciada. O comentarista quer nos levar a entendermos que nós precisamos anunciar, falar que a solução dos problemas está em Deus, quando temos um caráter firmado na palavra. A corrupção permeia toda a sociedade, mas aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus, que têm um caráter moldado na palavra viva de Deus e na palavra escrita, estes não serão mudados jamais. Eles poderão ir para qualquer lugar, poderão ir para as universidades, para os meios políticos, poderão assumir cargos de senadores, deputados, governadores e presidentes da República. Isso nada alterará, porque o seu caráter será sempre o mesmo. Síntese do tópico 2. Daniel e seus amigos souberam realçar a soberania do Deus único e verdadeiro na Academia Babilônica. Terceira parte, a intervenção de Deus na política babilônica. Daniel já era bastante idoso quando foi convocado a gerir a pior crise do Império Babilônico. Naquele instante, ele não poderia ser politicamente correto. Por isso, proclamou corajosamente a sentença divina sobre o reino de Belsazar. O último rei da dinastia babilônica foi o rei Belsazar, que era um consanguíneo de Nabucodonosor. Provavelmente ele seria neto de Nabucodonosor. Veja bem que a mulher que entrou no Salão Nobre naquela madrugada de 12 de outubro de 539 a.C. e fez uma alusão a Daniel, ela era a ex-esposa do rei Nabucodonosor, que já velhinha entrou com o bastão na mão e disse: há no teu reino um homem que possui o espírito dos deuses santos. Chame-se, pois, a Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Aí ela estava se direcionando para o seu neto e dizendo que havia no seu reino, no reino da Babilônia, havia um homem que possuía o espírito dos deuses santos. Ela queria dizer que tinha um homem que tinha a sapiência divina. Existia no seu reino, no reino da Babilônia, na dinastia babilônica, a maior dinastia que o mundo já conheceu, existia um homem que possuía sabedoria do alto. Aleluia. Oh, aleluia. Você, meu irmão, é sábio. E Deus, Ele intervém no momento difícil. Ele intervém até na política. Ele intervém na política babilônica. A corrupção de Babilônia. Embora Nabucodonosor tenha reconhecido o senhorio divino em 3 ocasiões, seu filho Belsazar, ao substituí-lo, não demorou a levar o império à ruína. Numa noite de orgia e insultos ao Deus de Israel, ele profanou os utensílios sagrados do Santo Templo, na presença de suas mulheres, concubinas e grandes. Está registrado no capítulo 5, versículo 1 e 3. Naquela mesma hora, o Senhor escreveu na parede do palácio a sentença de morte daquele reino. Veja bem que isso se deu na madrugada de 12 de outubro de 539 a.C.,
quando o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus mais ilustres, a 1000 das pessoas mais importantes do seu reino, ele fez vir do templo do deus Bel, que estavam ali guardados os utensílios, e numa ruidosa festa começou a tomar vinho pelos vasos sagrados de Deus. Mas naquela mesma oportunidade, naquela madrugada de orgia, quando o rei estava ladeado de mulheres, de concubinas, de homens promíscuos, num ato de desconsideração às coisas santas, bebendo vinho pelos vasos sagrados, vasos de alta consideração, como os vasos que levavam o sangue do sacrifício expiatório para dentro do véu no dia nacional da expiação. Ele tomava vinho agora com suas mulheres, seus grandes, e Deus corta verticalmente esta situação. Quando aparece na estucada parede do Palácio Real, dedos escrevendo, aleluia. Era o Senhor que entrava em providência. Ele começava a falar. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando Deus fala, o homem tem que se calar. Quando Deus fala, o mais importante e ilustre da terra tem que baixar a cabeça. Era Deus falando, aleluia. E Daniel, ele, naquele ensejo, não ficou do lado politicamente correto. Não. Ele leu a sentença. Quando foi oferecido a ele vantagem, o terceiro no seu reino, seria uma espécie de homem mais importante depois do rei, ter cadeia de ouro no pescoço, ser vestido de púrpura, ele disse: dá os teus dons a outro, eu vou ler a sentença. E ele leu. A corrupção avassalava a Babilônia. Ele diz: olha, mene, mene, significa contou Deus o teu reino e acabou. Contou Deus o teu reino e acabou. As partículas aparecem para dar ênfase, para dar força. E depois a palavra sequente na escritura misteriosa da parede é tekel. Foste pesado, ó rei, na balança divina. E a última partícula, mene, mene, tekel, fazim. Fazim, o fazim é a forma pluralizada de Pérez. E aí nós temos uma situação: dividiu Deus o teu reino e deu-se aos medos e persas. Naquela noite se acabou o Império Babilônico. Daniel, o incorruptível, aqui no subponto 2, como nenhum acadêmico babilônico fosse capaz de ter a sentença divina escrita na parede, o nome do velho profeta é evocado. Veja que a viúva diz: há no teu reino um homem. Quando os doutores, os astrólogos, os catedráticos, os letrados não puderam entender a escritura, foi chamado Daniel. E ele não se deixou levar. Ele podia firmar um pacto ali, estava diante dos mais ilustres homens da terra na época. Não, ele falou a verdade. Aleluia. Qual tem sido a tua posição, meu irmão, diante das situações de adversidade, diante das situações vantajosas, diante das propinas, diante das propostas tentadoras, diante da corrupção? Você como vereador da sua cidade, você como deputado do seu estado, como governador do seu estado, como deputado federal, deputado estadual, como senador da República, como juiz da comarca, como delegado, você que ocupa um cargo, uma posição social relevante na sua comunidade, qual tem sido a sua posição, qual tem sido o seu caráter diante das vantagens? Daniel se apresentava de caráter indobre, o incorruptível. Oh, aleluia! Precisamos ter esse caráter e levar a bandeira do Evangelho. Síntese do tópico: Deus é soberano e Senhor. Ele interveio na política babilônica. Ele mudou as coisas. Quando, naquela madrugada, o rei abusava, findou-se o Império Babilônico e começou um outro império, o Medo-Persa. Isso foi interessante e importante, porque Babilônia era muito fortificada, não tinha como ninguém entrar na cidade de Babilônia. Seus muros, escritos na própria Bíblia, revelam uma solidez e barreiras intransponíveis. Mas os médios persas desviaram o curso das águas do rio Eufrates, que passa dentro da Babilônia, e entraram a pé junto naquela madrugada. Foi uma estratégia para poder entrar. E naquele dia findou-se. Ele interveio na política babilônica.
Conclusão: que os líderes saibam como preparar aqueles que vão frequentar uma universidade. A semelhança de Daniel e seus companheiros, estes poderão fazer uma grande diferença no mundo acadêmico e na esfera política. O Senhor Jesus precisa de crentes em todas as camadas sociais. Ele precisa de homens moldados na palavra. Lá na Câmara dos Vereadores, no Executivo Municipal, lá na Câmara dos Deputados Estaduais, no Executivo Estadual. Ele precisa de homens lá no Senado, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados Federais e no Senado Federal. Ele precisa de homens que atuem como legisladores, que atuem como juízes no poder judiciário. Essa lição veio para despertar e mostrar que nós precisamos entrar neste mundo impenetrável da política e nas universidades. Vamos refletir a respeito do evangelho no mundo acadêmico e político? Responda: por que a evangelização acadêmica é prioridade na igreja? Porque no universo acadêmico saem os cientistas, educadores, formadores de opinião e boa parte dos governantes e legisladores. De que modo os acadêmicos podem testemunhar de Cristo? Por intermédio de uma vida testemunhal e uma carreira acadêmica excelente. Como atuaram Daniel e seus companheiros em Babilônia? Atuaram de forma excelente, exaltando e glorificando o Deus Todo-Poderoso. Fale da intervenção de Daniel na cultura babilônica. Daniel não se deixou enlaçar pela cultura babilônica, nem pelo charme do politicamente correto. Qual a obrigação de um político cristão ante as crises? Orar e anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus nos abençoe.